Mateus no capítulo 6, e à medida que você for achando, eu peço por gentileza, fique de pé. Se você não tem uma Bíblia, é só ficar perto de um crente, você será bem servido. Aleluia. Rafael Nascimento e família, que alegria. Bom viver. Parabéns, parabéns. Deus, estou vendo o que Deus está fazendo com a tua vida. Deus abençoe cada dia mais. Evangelho segundo Mateus, o Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 6, versículos 9 a 13. Que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Vamos orar juntos? Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos mais uma vez que a tua graça, a tua misericórdia nos alcance, Senhor, e nos dê um tempo glorioso como tu tens dado. Fala conosco, ó Deus, estes princípios da tua palavra, nestes minutos que temos. Dá-nos o poder da síntese, Senhor, e que essa palavra venha calar nos nossos corações e que venha satisfazer, que venha trazer respostas, Deus, talvez respostas latentes da alma de pessoas aqui dentro. Quem sabe esta noite o Senhor nos fará este milagre. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, tome o teu lugar. Mantenha a tua Bíblia aberta nesse texto. Temos glorificado a Deus, temos ministrado ao Senhor, temos estudado o Evangelho do Reino. Já estamos há algumas semanas já ministrando sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino de Deus. E semana passada nós começamos a falar sobre a oração do Reino, e hoje a gente vai completar aquela mensagem, a oração do Reino. E nós dissemos no domingo passado que essa oração, a oração de Jesus Cristo, é uma oração modelo, é uma oração em que Jesus nos ensina a orar. Os discípulos pedem a Jesus para que Jesus nos ensine a orar. Bendito é aquele homem, bendito é aquela mulher, bendito é o moço, a moça, bendito o adolescente, bendita a criança que ora a Jesus pedindo: ensina-me a orar. Porque às vezes nós oramos de uma maneira como não convém. Às vezes nós oramos. O Tiago, ele diz isso na sua epístola. O Tiago, irmão do Senhor, na sua epístola ele diz: vocês oram e não recebem porque oram mal, pedem mal, para gastar com os vossos deleites. Pedi e não recebeis porque pedis mal. Então, uma oração sábia é orar: Senhor, ensina-nos a orar. E os discípulos fizeram isso, e Jesus traz uma oração modelo, muito mais do que uma oração para ser repetida, muito mais do que uma reza. Isso não é uma reza que a gente precisa ficar falando aquelas ladainhas. Não é uma reza. Deus não atende. Jesus falou isso no capítulo 7 de Mateus: não penseis que é por muito falar que Deus vai ouvir vocês. Não é isso. Não é assim que acontece. Não é uma ladainha, não é uma reza. Não são pelas repetições, mas é pela convicção. Não é pelas repetições, mas pela convicção. Muito embora Jesus nos incentive a orar, a bater, e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á. Há um incentivo de Deus no sentido de a gente orar e persistir na oração, a oração persistente. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, a gente deve buscar, mas não pense que
Deus vai responder a oração se você ficar naquela repetição, né? Como se fosse uma orainha, com todo respeito, né, às religiões, mas como se fosse a oração lá, você Shonoye, né? Aquele jorei, que é aquela oração que é dita em japonês, que você fica repetindo, e repete a mesma coisa centenas, milhares de vezes, e aí o milagre vem e acontece. Não é assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de convicções, é um jogo não de afetos, é um jogo de convicções, é um jogo de Deus falando à mente humana. Em nenhum momento, os jovens que foram batizados com o Espírito Santo, em nenhum momento eles perderam a sua consciência. Alguém perdeu a consciência? Alguém saiu fora de si? O que aconteceu? Não. O Espírito Santo de Deus preserva a nossa consciência. Glória a Deus. Então, esse é o Espírito de Deus, o Espírito delicado, o Espírito elegante. Nós aqui, por extravasarmos emocionalmente, nós nos emocionamos diante do divino e temos manifestações diferentes. Eu estava no meio de uma pregação, comecei a perturbar, me tiraram do culto, me levaram para 4 estudantes também. Eu era adolescente, imagina só ele fazendo barulho. E foi um dia inesquecível. E glória a Deus por isso. E nós dissemos algumas coisas acerca da oração de Jesus na semana passada. Dissemos que na oração modelo nós aprendemos algumas características de Deus. Eu não vou repetir porque você estava aqui. Se você não estava, eu acho que está no site, no nosso link no Facebook. As pregações estão sendo disponibilizadas lá. Então você dá uma acessada lá que você vai ver. Então, mais das coisas que nós falamos na semana passada foi que a oração dita do Pai Nosso tem 6 pedidos. 3 desses pedidos são relacionados a Deus e 3 pedidos relacionados a nós. Os 3 pedidos relacionados a Deus nós falamos na semana passada. Ele diz: santificado seja o teu nome, que o teu nome seja santo na minha vida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso foi a pregação do domingo passado. E as 3 outras orações, os 3 outros pedidos são esses que nós passaremos a ver agora. Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então esses são os 3 pedidos, e você veja que são 3 pedidos que nós fazemos em relação à nossa pessoa, que são 3 coisas vitais para a nossa vida. Nós precisamos do pão para sobreviver. E eu vou pedir a permissão para falar numa ordem inversa. Eu vou começar falando do pão, depois eu vou pular para o final, que ele fala, né, não nos deixes cair em tentação, e depois no final eu vou falar do perdão, da questão do perdão. Mas nós necessitamos do pão de cada dia para viver. Nós temos plena convicção disso. Nós também precisamos do perdão de Deus para sobreviver, só que não nos damos conta disso. Nós somos bastante capazes de perceber que sem o pão nosso de cada dia nós não sobrevivemos, mas muitas vezes nós não nos damos conta de que nós necessitamos, para viver, do perdão de Deus e de perdoar as pessoas que nos ofendem. Mas a gente acha que não precisa disso para viver. Mas eu queria te dizer essa noite que Jesus incluiu na mesma oração 3 necessidades vitais. E a terceira: não nos deixes cair em tentação. Sandra, tem um terremoto aqui. Quer que eu mude o microfone? Enquanto eu falo, tem um terremoto aqui. Quer que eu troque o microfone? Não? Você gostou do terremoto? Tá bom. Então, de repente é só aqui. Ok. A primeira coisa que ele fala, então, a primeira coisa que ele pede é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Algumas coisas que eu aprendo nessa petição, que ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A primeira coisa que eu vejo de curioso aqui é o seguinte: quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia, ele deveria dizer assim: dá-nos a cada dia. Mas ele não fala isso. Ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que amanhã é outro dia. Não preciso me preocupar com o dia de amanhã.
O pão nosso, que já está no pacote, que o Senhor vai dar para a gente a cada dia, dá-nos hoje. Eu aprendo com essa oração que não preciso ficar ansioso. Aliás, Jesus já tinha dito isso. Aliás, Jesus falou nesse mesmo capítulo, lá na frente, no versículo 33: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, basta cada dia o seu mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho muito curioso, Joyce, quando Jesus ele coloca isso assim. Ele primeiro fala assim: não ande ansioso pelo que haveis de comer, e depois ele fala que a gente deve orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É curioso, Cláudio. Então parece que é uma antítese, parece que ele faz uma contradição, um paradoxo, mas não é um paradoxo não, porque há duas vertentes que eu preciso observar quando Jesus fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O primeiro é o pão mesmo diário, é o pão, é o alimento de cada dia, é o alimento que nos faz pular da cama de manhã cedo, ir para o trabalho, suar e investir intelecto, investir talentos, dons, investir um monte de coisa para trazer o pão de cada dia. Esse é o primeiro aspecto. Não tem nada de errado nisso. Quando o diabo oferece a Jesus, quando o diabo na tentação fala assim: transforma essas pedras em pães, e Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não estava condenando ganhar o pão de cada dia. E o que ele disse foi: não só de pão. Viver de pão não é ilícito. O que é ilícito é viver só de pão. O problema não é viver de pão. O problema é que a gente falou naquela ocasião e já repetiu algumas vezes, é que a gente está transformando pedras em pães. A gente está trabalhando e está suando, sabe? A gente está trazendo. Eu ouvi alguém dizer isso, meu Deus, não sei quando é que foi, não sei se foi na pregação de hoje, mas alguém disse uma coisa interessante, que a gente está trazendo para a gente coisas que Deus que tem que fazer. A gente tem que trabalhar. Você ouviu isso? Quem disse isso? Foi hoje? Foi hoje? Tão lindo, eu achei maravilhoso aquilo. A gente está trazendo para cima da gente coisas que Deus tem que fazer. Ele disse: não vos preocupeis com o que haveis de comer. Mas ele não disse que você não tinha que trabalhar. Você vai trabalhar para o pão de cada dia. Nós fazemos a nossa parte, Deus vai cumprindo a sua promessa na nossa vida. Mas o problema não é viver de pão, o problema é viver só de pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse aqui é o problema, irmãos. Esse aqui é o problema. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. São as duas coisas. E nem o poder de Deus é um adjetivo. É uma coisa nem a outra. A gente erra por não conhecer as Escrituras e erra por não conhecer o poder de Deus. As duas coisas nós temos que ter. E da mesma forma, nós temos que lutar pelo pão de cada dia, pular da cama cedo, trabalhar, porque Deus falou: de que adianta também você trabalhar em vão você trabalha. Deus é quem dá o alimento, Deus é quem dá o sustento. Que a gente não caia num dos extremos de achar que o meu braço é que tem conseguido o pão de cada dia, de colocar comida dentro de casa e falar: que Deus que nada, eu que tenho que trabalhar, que tenho enchido. Irmãos, se Deus tirar a tua saúde, as tuas forças, você não faz mais nada. É Deus que nos dá o pão de cada dia. Ele gosta da nossa participação. Há uma participação do homem, mas quem o sustenta é o Senhor. Quem dá a força para o trabalho é o Senhor. Quem dá o emprego é o Senhor. Quem dá a inteligência é o Senhor. Irmãos, Deus é que sustenta a nossa vida. Que a gente não comece a se enganar achando que é o nosso braço que está fazendo tudo. Porque basta uma doença chegar, né, Carol? E a gente vê quantas pessoas na cama lamentando: quem dera, eu já trabalhei muito, eu já fiz muito, fica só no passado. Mas quando você amanhã pular da cama, irmão, você fala: glória a Deus, é segunda-feira. Deus me deu força para o trabalho. Não murmure da segunda-feira. Não murmure. Eu aprendi isso há uns anos atrás. Pare de murmurar da segunda-feira. Segunda-feira é um dia como o outro que Deus criou. Alegremos-nos e regozijemos nele. E o crente que pula da cama na segunda-feira com alegria no coração, ele vai até o final de semana regozijando e dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Não é isso? Tá luta. Deus pode melhorar as coisas, irmãos, mas por favor, não murmure. Glorifique a Deus.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, por isso, que coisa interessante. O pão de hoje, dá-nos hoje o pão de cada dia. Agora tem uma outra vertente desse pão que eu preciso, eu não posso me esquecer. É que Jesus se apresenta na Bíblia como pão também. Ele diz: eu sou o pão que desceu dos céus. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem comer deste pão, que é ele, Jesus, viverá para sempre. Glória a Deus. O pão que é Jesus. Ei, vou te fazer uma pergunta. Responda para você mesmo. Você tem comido do pão de Jesus todos os dias? Ou só no culto? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje tem Jesus, amanhã tem Jesus também. Eu tenho dito para os músicos aqui, os músicos acho que já estão cansados já de ouvir falar isso. Não ministre hoje com a unção de ontem. A unção de ontem foi para ontem. Para hoje, busque a unção de Deus novamente. Busque a unção para hoje. Não cante com a unção de ontem. Não pregue hoje com a unção de ontem. Não dance com a unção de ontem. Não toque seu instrumento com a unção de ontem. Não ministre no projetor. Fica lá atrás do projetor. É tanto adoração quanto quem está aqui em cima. Não projete com a unção de ontem. Projete com o ânimo de hoje, com a unção de hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus é o pão que tem que ser comido todos os dias. Todos os dias. Foi maravilhoso o retiro, foi maravilhoso. Mas eu queria dar uma notícia para vocês. Amanhã tem aula de geografia, matemática. Estava falando isso agora? E sabe do que mais? O Espírito Santo vai capacitar vocês na matemática, na geografia, na história. Amém? Glória a Deus. Porque para que, irmãos, para que a gente tem Jesus na nossa vida? Para nos ajudar no dia a dia, para nos dar salvação, para nos dar alegria. Não só no culto, irmãos, é no dia a dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você está comendo do pão do céu. Glória a Deus. Você está muito anêmico para quem está comendo o pão do céu. Tá nada. Você está reflexivo. É uma beleza também de Deus quando a igreja está reflexiva recebendo a palavra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos para a terceira parte da oração em que ele fala: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Puxa vida, por que a gente precisa ser tentado? Por que tem que ter a tentação? Eu queria te dar uma notícia: Jesus foi tentado. E se Jesus foi tentado, nenhum de nós será poupado da tentação. Deus não vai poupar o teu filho da tentação. O teu filho de colo vai ser tentado. E cabe a você prepará-lo, Pai, para o dia da tentação. E tem muitos pais que não estão se preocupando com isso. Eu pergunto a alguns adolescentes aqui: cadê seu pai? Cadê sua mãe? Está em casa. Os adolescentes estão aqui, às vezes, na escola bíblica dominical, e os pais estão em casa. A mãe está em casa, o pai está em casa. Igreja, irmãos, a gente não manda os filhos, a gente vai com os filhos. A gente vai com os filhos. Que Deus dê assim um temor e uma vergonha muito grande agora para os pais que fazem isso. Nunca mais fazer isso. Nunca mais. Porque Deus deu aos pais a responsabilidade de criar os filhos, preparando-os para a bênção vindoura, mas para a tentação também. Onde que a gente arruma forças, irmãos, para vencer as tentações? Nós dissemos já exaustivamente que nós passamos por 3 níveis. Nós temos as provações que vêm de Deus, as tribulações que são do dia a dia, são naturais, e temos as tentações que vêm do reino das trevas. O diabo, ele quer derrubar a igreja de Cristo. O diabo odeia a igreja de Cristo. O diabo odeia você. O diabo
diabo odeia teu filho, o diabo odeia a igreja de Deus. E ele está fazendo de tudo para derrubar. Tudo o que ele pode fazer, ele está fazendo. Oferece as maiores maluquices e enfeita da forma mais bonita para que as pessoas entrem nesse barco furado. Mas se existe um diabo indigno e perverso, maligno, que odeia a igreja, nós temos um Deus que ama a igreja, que está do lado da igreja e disse: fiquem tranquilos, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra do Senhor Jesus. Então, mas a tentação virá. A tentação virá. E a nossa oração é: não nos deixes cair no dia da tentação. No dia em que ela chegar, e ela vai chegar, pedimos: Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Curioso é que Jesus não ora, não manda a gente orar. Curioso que Jesus não nos ensina a orar assim: Senhor, livra-nos da tentação. Não, ele fala: livra-nos do mal. O mal é quando a gente cai. Livra-nos do mal. Quando vier a tentação, livra-nos do mal, Senhor. Não nos deixes cair em tentação. E às vezes a gente pensa que a tentação, gente, é assim algo de, sabe, é muito maior do que eu possa suportar. Deus foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu. Mas, desculpa, isso não tem respaldo bíblico, porque Deus disse: a tentação não virá sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que possais suportar. Não sei se foi uma boa notícia para você, mas eu vou repetir o texto. O texto diz assim: não virá sobre vós tentações senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que possam suportar, vindo antes o escape de Deus. Deus tem escapes no dia da tentação. Deus tem escapes para a tua vida no dia da tentação. Isso, irmãos, me desculpe, isso nos faz concluir que quando nós caímos em tentação, nós caímos por uma escolha nossa. Se Deus está falando que não virá sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado além do que possamos suportar, vindo antes disso o escape, significa dizer que quando eu estou na beira do precipício, se eu clamar a Deus dos céus, Ele, que é o socorro bem presente na angústia, Ele vem ao meu encontro, Ele me livra de cair, Ele me livra do mal, que é cair em tentação. Oh Deus dos céus, livra-nos do mal. Oh Deus amado, no dia da tentação, livra-nos do mal. Diga: no dia da tentação, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Você pode orar ao Senhor, faz isso. Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Glória a Jesus. Há um escape. Existe um consolo para o povo de Deus. Há um escape, irmãos. Há um escape, não se engane. Há um escape de Deus no dia da tentação. Deus é socorro bem presente no dia da nossa angústia. A primeira oração foi que ele disse: Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A segunda, eu invertendo a ordem, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Deus tem livramento aqui esta noite. Aleluia. Deus tem livramento. Quem sabe se essa semana, quem sabe você vai enfrentar uma das piores tentações da tua vida, quem sabe. Mas Deus vai te fazer lembrar dessa palavra. Fiel é Deus, que não te deixará ser tentado além do que você possa suportar. Então, isso significa dizer que o máximo que pode acontecer quando você resistir à tentação é você morrer. E se você morrer, você vai estar com o Senhor. Aleluia. Mas fiel é Deus. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor por socorro. O grande problema é que às vezes nós não nos lembramos, não nos damos conta. Às vezes a tentação é muito gostosa, é muito boa, a proposta é boa demais para a gente parar e meu Deus, a gente quer resistir com a nossa própria força. Não é com a nossa força que a gente vai conseguir nada.
Nós só conseguimos com a força do Senhor. Guarde isso no teu coração, pelo amor de Deus. Não resista. Em nome de Jesus, guarde isso no teu coração. Em relação ao diabo, Jesus fala uma coisa. Em relação à carne, Jesus fala outra coisa diferente. Carne são as inclinações que nós temos para o pecado. São as inclinações para o pecado. Em relação ao diabo, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É nessa ordem. Primeiro, sujeitar-se a Deus. Segundo, resistir ao diabo. E aí, depois de sujeitado a Deus, é que o diabo fugirá de vós. Mas em relação à carne, o apóstolo Paulo é muito categórico. Fala: não resista, fuja. Eu vou repetir porque isso é muito importante para ser esquecido. Em relação ao diabo, é sujeitar-se a Deus, agarrar-se na misericórdia de Deus e resistir ao diabo. E a Bíblia diz que ele vai fugir. No que tange a carne, Paulo ilustra isso para o jovem pastor Timóteo. Timóteo, não resista à carne, fuja das tentações da carne. Em relação à carne, irmãos, você tem que fugir. Você tem que fugir do mal. E dois, você tem que fugir da aparência do mal. O grande problema é que às vezes a gente está resistindo à carne. Não tem que resistir à carne, tem que fugir da carne. Se você sabe que é o computador que te faz pecar, fuja do computador. Não quer dizer que você vai ficar escravo o resto da vida, nunca mais vai poder acessar. Mas fuja, se isso é uma fragilidade, busque uma força em Deus, mas longe do computador. Quando Deus te fortalecer, aí você pode voltar a usar o computador. Quantos estão entendendo isso de novo? Amém? Está trocando o zap com aquela colega de trabalho, está ficando muito engraçado. Está gostosa a conversa, né? Fuja. Muito cuidado, irmãos. Fuja. A coisa vem sutil, bem sutil. Começa a ficar gostosa, e depois passa a ficar mais engraçada, e depois passa a ser mais interessante do que o papo do marido, do que o papo da esposa, e o seu diabo vai ganhando terreno. Fuja, em nome de Jesus. É a antiga namorada, troca o chip. É que tem gente que não tem coragem. Eu falei uma vez para uma pessoa casada: muda de e-mail. Eu não posso mudar de e-mail, esse meu e-mail já tem há 10 anos. Você prefere então perder teu casamento? Prefere entrar na vida de prostituição? Que isso? Não, é isso, o final desse tipo é esse. E era uma mulher. Você prefere? E o final do filme é esse. Vai continuar recebendo esse e-mail. Tá gostoso, né? Tá legal, né? Tá curtindo? Não estou curtindo. Fuja. É que enquanto a gente não tomar decisões sérias, a gente vai ficar culpando o diabo por coisas que a gente está fazendo. Eu costumo sempre dizer, e alguns até se escandalizam: a gente não precisa do diabo para fazer diabice. A gente faz diabice sem o diabo. Sabia disso? A gente faz coisas que... Mas a gente é mais fácil botar culpa no diabo. O diabo está furioso, não, irmãos. Vigia. Coloca o teu coração na palavra de Deus. Abre o teu olho em nome de Jesus. Peça a Deus, Deus me dá discernimento. Abre os meus ouvidos espirituais. Abre os meus olhos espirituais. Porque eu não estou vendo, o Senhor me mostra em nome de Jesus. Amanhã, quando você chegar no teu trabalho, você fala: Deus revela. Deus vai mostrar capeta no canto assim, para você cair, aqui, Deus vai mostrar no colégio. Deus vai livrar a tua alma para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? É sério. E o terceiro, a oração que ele faz é: perdoa-nos as nossas dívidas. Cadê o versículo, por favor? Perdoa-nos as nossas dívidas. Pode ler comigo? Vamos lá? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas. Está tudo muito bem. Até aí está tudo bem. O problema é que Jesus vincula esse perdão ao perdão que a gente dá para outra pessoa. Só que a gente esquece disso. Preste atenção. Perdoa as nossas dívidas assim como a gente perdoa os outros. É como se a gente dissesse: Senhor, trata a mim como eu trato as outras pessoas. Senhor, procede para comigo como eu procedo para com as pessoas. Senhor, tem misericórdia de mim da mesma forma que eu tenho misericórdia das pessoas.
Senhor, ser favorável a mim, assim como eu sou favorável às outras pessoas. O problema foi que Jesus, ele linka, ele coloca como um pré-requisito de ser perdoado ao perdoar as pessoas. Aqui está o grande pulo do gato dessa oração de Jesus. Aqui está a razão pela qual muita gente está orando e não está recebendo perdão às vezes. Porque ele não perdoa, não tem um coração perdoador, tem um coração endurecido, um coração de pedra, um coração enrijecido. Mas ele quer o perdão de Deus. Mas como? Se ele vincula isso, ele perdoa as nossas dívidas da mesma forma como eu tenho perdoado. O meu coração ele é perdoador, eu tenho um coração frouxo. E essa questão do perdão, irmãos, ela por muito tempo, na minha cabeça foi muito confusa. Mas perdão, eu preciso ter algumas colocações, talvez algumas você não vai gostar nem um pouquinho. Por exemplo, perdoar não é um sentimento. Diga comigo, perdoar não é um sentimento. Então você não tem que sentir no coração de perdoar ninguém. Você tem que perdoar e perdoar, irmãos. Eu senti, irmãos, tem um movimento muito grande. Tem alguma coisa acontecendo fora? Marcos Vinícius, tem alguma coisa acontecendo? Estou vendo tanta gente entrando assim. Dá uma olhada pra gente, por favor. Então eu não tenho que vincular isso, né, como um sentimento. Eu não senti de perdoar. Poxa, você tem que perdoar. Mas eu não senti de perdoar. Não tem que sentir nada. Você tem que perdoar porque perdoar. Diga comigo, por favor, perdoar é uma questão de obediência. Perdoar, guarda isso, nunca mais esqueça. Talvez você não esteja gostando nada do que está ouvindo. Perdoar não é uma opção, é uma condição. Você pode repetir isso agora? Perdoar não é uma opção, é uma condição. Eita glória! Como diria o pastor Wagner, eita glória! Quero ver da pula agora, até agora. Quero ver agora falar no pé agora. Perdoar, irmãos, é obrigação, não é opção. Nós não temos a condição de não perdoar. Nós só temos uma condição: perdoar. Porque é uma questão de obediência. Pastor, mas aqui dentro está doendo ainda. Sim, está doendo. E sim, daí que está doendo. Eu sei que não é fácil. É isso que eu estou falando. Tem um testemunho que já contei uma vez aqui, que uma irmã Sara Cavalcante estava ministrando para uma senhora, e ela dizia: eu não perdoo a minha mãe, porque a minha mãe aliciou o meu filho para as drogas. A avó era envolvida com drogas, usuária de drogas, e aliciou o neto, levou ele para o mundo das drogas. E a mãe do garoto falava: eu não perdoo a minha mãe, porque ela fez isso com o meu filho. E a irmã Sara falou com ela uma coisa interessante, falou: você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma oração comigo aqui agora, perdoando a sua mãe. Mas eu não sei, sem sentir. Você vai dizer: eu perdoo a minha mãe. Ela fez oração entre os dedos: eu perdoo a minha mãe. Aquela oração que fez ali. Mas dentro do coração ela falou: mas ela falou: tá bom, mas eu decido perdoar. Um ano depois, eu disse, 1 ano depois, desciam as águas batismais, ela, a mãe e o neto. Deus fez uma obra completa. Deus fez uma obra. Mas tudo começou quando assentou no coração obedecer a palavra do Senhor. Perdoar é uma questão de obediência. Quem sabe tem gente que vai chegar em casa hoje, vai dar um telefonema pedindo perdão. Não importa se o outro lado vai perdoar, mas a tua obrigação é liberar o perdão. Porque perdão, não é opção, é condição. Outra coisa acerca do perdão que eu preciso saber, eu não posso me esquecer: perdoar não é esquecer. Alguém diz assim: ah, mas eu não perdoei. Mas como é que você sabe que não perdoou? Porque eu ainda lembro. Perdoar não é esquecer. Perdoar, guarde comigo, diga comigo, por favor: perdoar não é esquecer. É toda vez que lembrar, perdoar de novo. E 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 vai perdoando. E Deus vai limpando o coração.
e vai perdoando, Deus vai lavando a alma, e vai perdoando, Deus vai fazendo uma obra, e vai perdoando, e vai liberando, perdoando. Deus, eu perdoo, ainda está doendo, mas eu vou perdoando, e Deus vai lavando até que chega um dia que não dói mais, porque a obra foi completa no coração. Por quê? Porque decidiu obedecer. Irmãos, eu não me surpreenderia se eu soubesse que no céu tem gente que não vai entrar, porque aqui na terra não consegue trocar o cálice com alguém. Escute isso. Nós não estamos brincando de ser igreja. Isso aqui não é um clube que a gente se encontra no final de semana. Isso é a igreja de Jesus. Eu não me surpreenderei se no céu não entrar alguma pessoa que não consegue trocar o cálice aqui dentro com alguém. Eu não vou me surpreender se Deus impedir a salvação de alguém, porque não consegue ter esse coração perdoador. Outra coisa que é muito falada por aqui, escute isso. Eu perdoo. Isso é demagogia. Eu perdoo, mas ela lá ou ele lá e eu caio. Uma terceira coisa que você precisa, e eu preciso saber acerca do perdão. Escute isso em nome de Jesus. Esse assunto é tão importante que o diabo está trabalhando para tirar um pouco da atenção. Preste atenção aqui de novo. Volte a tua atenção para cá. O diabo está trabalhando ali na porta, o diabo está querendo tirar a tua atenção em nome de Jesus. Porque ele sabe que se você sair daqui perdoando hoje, isso é decisão de vida para a tua vida. Isso é vida, é saúde para algumas pessoas aqui. É saúde para a tua família. Perdoar não é esquecer. Perdoar é toda vez que lembrar, perdoar de novo. Perdoar não é uma opção do crente. Perdoar é uma condição para ir para o céu, para ser salvo em Jesus. Terceiro, perdoar, está sentado? É restituir à pessoa a mesma posição que ela tinha antes da ofensa. Eu perdoo, mas ele lá, eu caio. Eu perdoo, mas ela lá, eu caio. Desculpe, irmão. Perdoar é restituir no teu coração a pessoa que te ofendeu a posição que ela tinha antes da ofensa. Aqui a coisa fica estreita, né? Não quer dizer que você, pastor, então vou ter que admitir aquele funcionário de novo. Não, você não precisa admitir o funcionário de novo, não. Escute isso. Eu tenho que voltar ele para o cargo dele? Não precisa voltar o cargo dele. Mas no teu coração, você tem que assentar isso no coração. E quem sabe que Deus agindo e trabalhando na vida do outro, que você restitui mesmo até o cargo. Quem sabe? Quem sabe que você volte a confiar na pessoa que te traiu? Quem sabe? Na pessoa que te traiu, você restituir a mesma posição. Isso é perdoar. Seu caráter é perdoador de Deus. Por isso que eu acredito no casamento. Por isso que eu não acredito no divórcio como a única opção. Pastor, não teve jeito no divórcio. Mas por isso que eu acredito, irmãos, no perdão de Deus. Porque perdoar é restituição. Perdoar é abrir mão. Perdoar é uma condição. Por que nós estamos falando, irmãos, dessa questão do perdão nesse sentido? Por causa disso. Porque já estou digitando o texto aqui. Porque ele diz: perdoa as nossas dívidas. Aqui eu preciso parar e fazer uma reflexão. Será que agora eu tenho condições de fazer essa oração? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na semana passada, eu não sei se você se lembra, mas eu dei um alerta para você. Eu falei assim: vamos fazer a oração dita do Pai Nosso. Mas eu falei assim: você tem certeza que você quer fazer essa oração? Por causa disso, você veja que as coisas que Jesus pede são muito fortes. Viver o Evangelho do Reino é viver o Evangelho na sua integralidade. Viver o Reino de Deus é viver princípios diferentes do que a gente está acostumado.
viver o reino de Deus, ele passa por essas coisas mais profundas. Assuntos sérios precisam ser avaliados com profundidade. Precisa parar de tratar assunto sério com superficialidade. Precisa pegar assuntos sérios, o perdão é assunto sério, e tratar com profundidade. A gente precisa parar de tratar a santidade com superficialidade. A gente precisa tratar de santidade com profundidade. Mergulhar nas Escrituras, descobrir o que Deus acha disso ou aquilo. E depois que a gente descobrir, nos submeter à sua vontade. E só assim, a gente vai ser crente de verdade. Só assim a gente vai estar apto a dizer para o Senhor: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como nos céus. Venha a nós. Baixe sua cabeça, por favor. Deus, eu tenho plena convicção de que nós tratamos coisas fortes demais hoje. Eu tenho plena convicção do quanto o diabo trabalhou para que essa mensagem não acontecesse. Mas há poder no teu nome, há poder na tua palavra. Mas a tua palavra prevaleceu mais uma vez. O que eu peço esta noite, Senhor amado, é que nós vivamos a essência dessa oração. Que nossa oração, Deus, ela tenha um componente divino, coisas que pedimos para o Senhor em relação ao reino, em relação a Deus. Santificado seja o teu nome na nossa vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tira a ansiedade dos corações. Tem muita gente ansiosa, Senhor. Mas que passemos a olhar por essa perspectiva. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amanhã, o Senhor vai dar o pão de amanhã. Aleluia. Basta cada dia o seu próprio mal. Perdoa as nossas dívidas na mesma proporção que a gente perdoa os nossos devedores. Senhor, fala o coração endurecido. Senhor, quebra o coração endurecido. Faça-nos entender, Pai, que nós não temos condição, Senhor, de ir para o céu, porque no céu nós cearemos. Se eu não tenho condição de cear na terra do meu irmão, Deus, em nome de Jesus, fala o coração enganado, porque tem gente enganada, achando que vai para o céu sem o seu irmão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, não nos deixes cair em tentação. Eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui sendo tentadas ao extremo. Deus, ó Deus, continua fortalecendo, continua dando graça, continua fortalecendo as mãos cansadas. Que neste culto haja um renovar de força, Senhor. Que nesta noite, Deus amado, as mãos comecem a se fortalecer. E se você quer isso, levante uma das suas mãos e diga: Deus, fortaleça as minhas mãos. Fortaleça as minhas mãos para a batalha. Adestra as minhas mãos para a batalha. Dá-me a estratégia certa, Senhor. Ah, Deus, se tiver que mudar o número de celular, eu vou mudar. Se tiver que sair daquele colégio, eu vou sair. Se tiver que sair deste curso, eu vou sair. Deus, mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. De que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Deus, fala esta noite para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé, querido de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.